Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Essa semana a gente vai fazer uma pequena revisão a respeito do som e da luz. E eu fiz essa breve aula, tá ok? Que quem tá falando é a professora Daniele. Bom, pessoal, vamos relembrar um pouquinho sobre o som e a luz. Tanto o som como a luz são fenômenos que a gente chama de ondulatórios, ou seja, se propagam por meio de ondas. E essas ondas é uma forma de energia. Só que existe diferença entre as ondas sonoras e as ondas luminosas. Qual que seria a diferença? As ondas sonoras são chamadas de ondas mecânicas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Então, as ondas mecânicas precisam de um meio, seja sólido, líquido ou gasoso, para se propagar. Por exemplo, estamos vendo aí na imagem um homem falando. Está se propagando a voz dele no ar. Vemos também na água que o som se propaga, os animais são capazes também de perceber as vibrações sonoras através da água. E vemos também aí um saxofone que é capaz, de emitir também o som. Então, os instrumentos, eles também são capazes de emitir sons. E nós vemos então que a onda sonora ela precisa de um meio material qualquer para poder se propagar. Já a luz, ela não precisa de um meio material. A luz, ela se propaga até mesmo no vácuo. E aí nós dizemos que a luz, nós temos as fontes primárias de luz e as fontes secundárias. O que seriam as fontes primárias? São aquelas que realmente emitem luz. Nós temos o sol, a lâmpada, são fontes que são emissoras de luz. E temos as fontes secundárias, que elas não emitem luz, mas elas conseguem refletir a luz que vem das fontes primárias. Isso acontece porque existem o que a gente chama de fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos é a maneira em que a luz ela se comporta em determinado objeto. Então, nós temos a reflexão, que é o que nós vimos, né? A reflexão é quando a luz chega num determinado objeto e esse objeto reflete a luz. Temos a refração, que é quando a luz ela atravessa o objeto. E temos a absorção, que é quando a luz ela apenas é absorvida essa energia pelo objeto, então ela não reflete e nem atravessa. Essa energia é absorvida pelos objetos. Isso acontece, por exemplo, num tecido preto, né, uma cor escura que geralmente acaba aquecendo, né? Você sente essa energia que se transforma em calor. Bom, todos esses fenômenos vão depender da propriedade do material que está recebendo a luz. Então, nós temos três materiais aí. Ó. O transparente é um meio material em que a luz atravessa, o meio translúcido, em que atravessa parcialmente, e os meios opacos, em que a luz não consegue atravessar. É por isso, gente, que se nós estivermos na sala e alguém está no quarto, nós conseguimos conversar com a pessoa, normalmente conseguimos ouvi-la. Por quê? Porque a onda sonora ela se propaga por meio sólido através da parede. Mas a luz ela não é capaz de se propagar em meios opacos. Então nós não vamos enxergar a pessoa do outro lado da parede, mas somos capazes de ouvi-la. Então essa é a diferença entre as ondas sonoras e as ondas luminosas. Bom, pessoal, façam exercício do material de complementação nas páginas 8 e 9 e tenham uma excelente semana.